Procuradora-Geral da República, doutora Emilita Amélia Caiado de Ascioli. Apregoados, embargos de declaração na ação penal. Dado-se há uma divergência quanto à ata, não havendo, declaro-a aprovada. Em continuação, chama a julgamento os embargos, os agravos regimentais nos embargos infringentes na ação penal 470. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, eu gostaria de iniciar, presidente, fazendo três observações iniciais. A primeira é pedindo licença ao ministro Marco Aurélio, que em data de ontem enfatizou, Vossa Excelência também. Este é um julgamento, a matéria específica, o núcleo da discussão, que não tem precedentes específicos. Eu tenho aqui alguns casos meus, decisões monocráticas e até um acórdão, nos quais fiz referência ao artigo 333 do regimento interno, para dizer que eram casos de habeas corpus, não cabia, e nem se fosse em face daquele dispositivo não caberia. Portanto, não fiz esta análise que estamos fazendo relativamente ao inciso 1 do artigo 333. Digo isso para não ficar a impressão ou de que haveria mudança de tendência, ou de que haveria um comportamento inovador. Não. As referências feitas eram basicamente em habeas corpus, quer em decisões monocráticas, quer num caso de um acórdão, nos quais eu não conhecia, por incabíveis embargos infringentes, e fazendo referência aos precedentes, que sempre eram nesse mesmo tipo de ação, eu fiz referência ao artigo 33, praticamente transcrevendo, sem fazer qualquer anotação sobre a sua subsistência, sobre a sua validade, e a ênfase apenas para, secundando o que foi afirmado ontem, tanto por Vossa Excelência, presidente, quanto pelo ministro Marco Aurélio, reafirmar a inexistência de ter havido, pelo menos da minha parte, um exame detalhado sobre a subsistência ou não do dispositivo, embora tenha feito referência, sim, ao artigo 333, para dizer que não se conhecia porque não cabia naquele caso e, portanto, não detalhei, não adentrei o exame da matéria. A segunda observação inicial que eu gostaria de fazer e de deixar claro é que acho que estamos todos de acordo num ponto. Todo cidadão tem direito ao devido processo legal, todo cidadão tem o direito, nos termos da Constituição, aos recursos que sejam inerentes a cada processo, a cada ação, e por isso mesmo, o que estamos a discutir é se haveria a possibilidade de cabimento dos embargos que Vossa Excelência, presidente, concluiu no sentido da sua inviabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Mas estamos todos de acordo quanto aos direitos dos cidadãos, dos jurisdicionados e, no caso, dos réus acusados nesta ação especificamente. Só para deixar claro que não há nenhuma divergência quanto a este ponto e quanto ao respeito ao devido processo legal, e o que há é uma questão técnica de entendimento que, eventualmente, diverge de um para outro. E, em terceiro lugar, senhor presidente, e apenas para encaminhar o meu raciocínio, eu gostaria de enfatizar que faço a minha análise a partir de uma constatação óbvia, de primeiro ano de direito, mas apenas para o meu encaminhamento, no sentido de que o direito positivado é um sistema e, portanto, temos que sempre fazer a interpretação das normas considerando a conjugação das normas, o entrosamento deles, para chegar a uma conclusão a respeito de um ou outro ponto. E é neste sentido, portanto, que voto neste caso específico. Não vou fazer a leitura do voto, senhor presidente, como não é meu hábito, mas apenas para fazer a análise da lógica processual, tal como é a minha compreensão, e de pronto digo que é com todo respeito pelos fundamentos e argumentos, quer apresentados de uma parte à outra,
quer dos belíssimos trabalhos dos advogados que apresentaram memoriais com tanto empenho, com tanto arrojo, e todos eles com muita profundidade. Examinei-lhe tudo que me foi apresentado nos últimos dias, especialmente relativamente a esses embargos infringentes, e tenho como ponto nuclear, neste caso, a seguinte questão, e acho que são fundamentos os que se anexam para um ou para outro caminho que se tome. Há uma lei no Brasil que cuida da ação penal originária no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. E há uma norma no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, anterior a esta lei, e recebida como lei ordinária, tal como afirmado e reafirmado por este Supremo Tribunal Federal, que trata desses embargos infringentes que não foram cuidados pela lei. O que estamos a discutir é isto e, para mim, basicamente isto. Mesmo aquela lei não tendo tratado deste assunto, a circunstância de haver uma norma regimental com força de lei ordinária pode ser considerada como aderente a este modelo e aplicável, sim ou não, e é isto que eu examino neste caso. Para isso, senhor presidente, eu parti de um dado e vou deixar de repetir alguns belos argumentos e fundamentos que foram trazidos e que não vão interferir na minha conclusão, pelo menos no seu núcleo. E como eu vou deixar depois o voto, ficam devidamente expendidos. O artigo 22 da Constituição, em seu inciso 1, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Ponto. Isso significa dizer que no Brasil o direito processual é nacional. Eu tenho uma lei nacional valendo. Quer seja o cidadão processado numa determinada circunstância, esteja ele em Monte Azul ou Porto Alegre, de toda sorte, aquela lei se aplicará. Isso é a lei nacional. E nós temos uma lei nacional a cuidar deste tema. O artigo 48 estabelece que cabe ao Congresso Nacional legislar sobre todas as matérias de competência da União. Significa dizer que há, neste caso, uma reserva de lei formal conferida em matéria de direito processual ao Congresso Nacional. O artigo 49 tem até a disposição do inciso 9, na qual estabelece que compete exclusivamente ao Congresso Nacional zelar pelas suas competências legislativas em face das atribuições normativas dos outros poderes. Ou seja, a Constituição não apenas entregou a competência legislativa para o Congresso Nacional, como deu a ele o dever de zelar para que essa competência não seja, de alguma forma, atalhada por atribuições normativas, é a expressão de outros poderes. Ponto também. 2 anos após a Constituição, veio a Lei 8.038, que estabeleceu, no título 1, capítulo 1, artigos 1º a 12, o processo referente à ação penal originária no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. E como é processo, é um direito só a valer para estes 2 órgãos judiciais. Porque, como eu dizia antes, é direito nacional, é um só. Antes do advento da Constituição, por força da emenda 7 de 77, que atribuiu ao Supremo Tribunal Federal a competência normativa para estabelecer sobre os processos de sua competência originária, havia sido editado o regimento interno do Supremo, no qual se teve exatamente, em 1980, a introdução deste artigo 333, prevendo no exercício regular da competência normativa do Supremo os embargos infringentes. O que se põe agora é se, com o advento de uma norma legal, formal, que é a Lei 8.038, a cuidar do tema referente à ação penal originária do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, haveria ainda um espaço
uma vez que nela não se tratou do direito processual, que é a configuração de um instituto dos embargos infringentes, a complementar esta reserva de lei do legislador ou não, que é isso que se coloca, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal antes tinha essa competência, deixou de ter, mas esse regimento foi recebido como lei ordinária, com o advento da Constituição. A lei que tratou do assunto não exauriu a matéria, se omitiu na matéria e aí permitiu a subsistência desta norma ou não. Como nós temos a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, em cujos artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, se afirma que a lei será revogada por ser contrária, quando não for expressamente, ou incompatível, seria de se perguntar se seria incompatível o embargo infringente com a nova norma prevista relativamente aos embargos infringentes nos casos de ação penal originária, o inciso 1, que eu estou tratando, do artigo 333 do Regimento Interno. E aí eu faço o seguinte raciocínio, volto ao que dizia antes. O artigo 22, inciso 1, estabelece que o direito processual é nacional e é um só. Quem legisla sobre o direito nacional é o Congresso Nacional e legislou. E aí eu tive um dado, presidente, que foi extremamente difícil para a minha superação, e é a razão pela qual eu peço vênia aos que divergem de maneira tão brilhante, para dizer que eu não consegui superar para aceitar o acolhimento desses embargos. Digamos que duas pessoas tivessem incorrido em algum ato que fosse objeto de denúncia do Ministério Público, mesmo o Ministério Público Federal. Essas pessoas hoje estão em duas posições que os levam a ser julgados em órgãos no chamado foro especial ou foro privilegiado. Um, em razão do seu cargo, seria julgado por um fato subsumido a um tipo penal no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sujeito à Lei 8.038. O outro, em razão do seu cargo, por fato muito parecido ou de igual natureza, mas em razão do cargo que hoje ocupa, é julgado, segundo a Lei 8.038, mas no Supremo Tribunal Federal. Se eu admitir que a Lei 8.038 não exauriu a matéria e que não tratou deste recurso, mas que pode ser complementado, eu estou dizendo que este que é julgado no Supremo, se tiver 4 votos favoráveis, poderia ter os embargos infringentes. Aquele que é julgado por fatos análogos, sujeito à mesma norma penal, acusado pelo mesmo Ministério Público, apenas pelo endereço em Brasília, não terá direito aos embargos infringentes. Porque lá não há a norma regimental, porque não se pode ter norma regimental tratando de matéria processual, e aqui, por este aproveitamento de uma norma anterior à Constituição, teria. E aí eu teria a ruptura do princípio da isonomia, que é de todos serem julgados segundo a lei nacional, porque a Constituição assim decidiu, pelos mesmos fatos, sujeitos a uma mesma norma, porque o foro deu a eles essa condição, mas não teria o mesmo processo. E eu teria realmente, eu tenho enorme dificuldade de considerar, portanto, que eu tenho mais de um processo. E eu não posso dizer que é para tratar desigualmente desiguais, porque neste caso seriam iguais. Porque os tipos penais seriam os mesmos. Porque o processo é o mesmo porque está tratado pela lei. E porque a Constituição diz que o direito processual é nacional. Então, este aproveitamento da norma, que completaria o modelo processual da ação penal originária no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, faria com que o sistema seria dúplice, seria uma dualidade de processos, e não a unidade processual prevista no artigo 22. Eu bem sei que há ótimos argumentos para afirmar que também não haveria uma incompatibilidade da previsão destes embargos infringentes
com o que se pôs para o Supremo Tribunal Federal, porque antes ele detinha esta competência. Ocorre que a lei existe tal como posta, e eu não posso considerar que, quando na epígrafe estabelece, institui normas procedimentais para os processos originários no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal, que ele não levou em consideração o artigo 22 da Constituição. Por outro lado, perpassando algumas obras até doutrinárias sobre o tema, eu chamaria a atenção, por exemplo, a obra, entre outras, do Eugênio Pacelli. Ele é taxativo no capítulo em que ele faz a análise da sobrevivência ou não do artigo 333, afirmando exatamente que a natureza destes embargos não permitiu o seu acolhimento, porque o sistema realmente, como eu disse antes, o ordenamento jurídico é sistêmico, ele gravita em torno de princípios e teria havido a ruptura. Como eu disse, como eu não discuti isso antes, eu fiz referências em julgados ao artigo 333, quando deixei de conhecer, em tantos e quantos casos, em habeas corpus, basicamente, embargos infringentes que tinham sido opostos. Eu não tinha me detido antes sobre isso que estamos detendo, a compatibilidade ou a subsistência do artigo 333 em seu inciso 1 com os artigos 1º a 12 da Lei 8.038, que o legislador, segundo o que estabelecido na Constituição de 1988, veio trazer. Também considero, senhor presidente, para esta finalidade muito específica, e muito se falou aqui, de que essa seria uma forma de garantir um duplo grau de jurisdição atípico, digamos, entre aspas. O duplo grau de jurisdição, que é um postulado inferido de alguns princípios constitucionais e que, para um grande número de constitucionalistas, nem chega a ser erigido a princípio constitucional, pelo menos expresso, mas é um postulado, como afirma, dentre outros, o mestre Zé Afonso da Silva, tem os seus limites no próprio modelo. Enquanto nós tivermos, e acho, me parece que foi o ministro Theory que chegou a chamar a atenção, foro especial, nós vamos ter situações especiais a não permitirem que o processamento se passe com esta possibilidade de haver um outro grau, uma outra gradação para se submeter a um determinado resultado. Mas, basicamente, para mim, o quadro que me impede de acompanhar a ilustradíssima divergência e acompanhar o ministro relator é que a competência para legislar sobre processo é da União, pela Constituição de 88, pelo artigo 22.1, combinado com o 48, e mais ainda com o inciso 9 do artigo 49, que determinou que o Congresso zele, o verbo é zelar pelas suas competências em face das atribuições normativas dos outros poderes. O Congresso atuou de maneira completa. É bem certo que havia um argumento que me chamou a atenção e que me fez debruçar de uma maneira ainda mais detida, que foi a circunstância de a Lei 8.038 fazer uma referência ao regimento interno. Mas eu li com detença, e o artigo 12, ao afirmar que, fim da instrução, o tribunal procederá ao julgamento na forma determinada pelo regimento interno, observando-se o seguinte, o julgamento terá os desdobramentos. E o advento da lei que trata de interrogatório, a 11.719, tem sido observada por nós, não obstante nós nunca tenhamos desconstituído ou já considerado não recepcionado ou revogados os dispositivos do regimento interno que tratavam deste assunto. Até mesmo nas turmas, nós cansamos de dizer que, não obstante a lei 11.000 e tanto, como nós temos a norma regimental, nós continuamos aplicando quando não se comprovar que não houve prejuízo, porque pas nullité sans grief, razão pela qual esse tipo de advento de lei, durante algum tempo, ele ainda subsiste com essas circunstâncias. Então, tenho para mim que
ao fazer remissão ao regimento, é no espaço de atuação regimental do tribunal, que não é de inovação da ordem jurídica, menos ainda em matéria de lei reservada ao Congresso Nacional. E direito processual, e recurso é direito processual, é reservado ao legislador. Ademais, até mesmo para este fim, o legislador de 1990 estabeleceu que, fim da instrução, o tribunal procederá ao julgamento na forma determinada pelo regimento interno, observando-se o seguinte: a acusação e a defesa terão sucessivamente, nesta ordem, prazo de 1 hora para... Estabelece, teve o cuidado de adentrar e de pormenorizar alguns dados que nem o regimento poderia alterar, exatamente para se estender até o que ele, legislador, considerou ser o cumprimento da sua competência prevista na Constituição. Por isso, senhor presidente, com todas as vênias pelos brilhantíssimos votos, os argumentos do ministro Barroso, do ministro Theory, da ministra Rosa, do ministro Toffoli, que tão bem trataram o tema, e considerando que realmente este é um tema muito polêmico ainda, porque nós continuávamos fazendo referência sem especialmente quanto à ação penal originária, até porque não tinha uma situação como esta, nos debruçarmos para dizer da sua subsistência ou não até este momento, em ação penal originária, insisto, porque, como eu digo, e para não dizer de nenhum outro, digo de decisões minhas mesmo, em que fiz remissão ao artigo 333, ao não conhecer de habeas corpus ou de recurso em habeas corpus, para dizer que não me convenço de que, com todo este arcabouço normativo, tenha havido qualquer equívoco na decisão de Vossa Excelência, presidente, que considerou, nos termos do artigo 38 da Lei 8.038, incabíveis os embargos infringentes e, por isso mesmo, a eles negou seguimento, trazendo o agravo que agora, desprovido por Vossa Excelência, eu acompanho com as vênias da divergência tão bem posta e com argumentos tão substanciosos, apenas, como eu disse, não chegaram a me convencer para eu superar, especialmente, este ponto específico da reserva constitucional da lei. Ministro Excelência, Vossa Excelência me permite, apenas porque foi colocada uma matéria e importa-me muito o seu pensamento a respeito. Suscitei a preclusão consumativa. Sim, é verdade. E está aqui no voto, ministro. Peço E desculpa. creio que não falei apenas às paredes. Não está aqui no início da... Está escrito até no meu voto, aqui como não li. Eu peço também vênia a Vossa Excelência para não acompanhar no ponto, e desculpas por não ter começado, porque se eu tivesse feito a leitura do voto, com certeza... É que a matéria seguinte é de importância tão vital em termos institucionais que Vossa Excelência acabou colocando essa em segundo plano. Não, e é porque, como eu não leio o voto, eu começo dizendo, inicialmente, o item posto pelo eminente ministro Marco Aurélio é que eu não li. Como não leio o voto, acabo saltando e fica sempre alguma coisa. Me desculpe, Vossa Excelência, por esta falha e peço vênia agora por não acompanhá-lo, mas, quanto à preclusão consumativa, eu considero que, se superada a questão do cabimento, eu acho que seriam ou serão pertinentes os embargos. É como voto, senhor presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, senhores ministros, eu trago um voto de mais de 40 laudas, mas não o lerei. Farei um resumo em homenagem ao precioso tempo desse egrégio plenário. Em atenção às sempre bem colocadas intervenções do eminente ministro Marco Aurélio, eu, de logo, pedindo vênia, rejeito a tese da preclusão consumativa, primeiro valendo-me de um argumento que lancei de bate-pronto, logo em seguida, ao momento em que Sua Excelência levantou tal questão, quando aventei o princípio da eventualidade. E depois também quero amparar-me nos bem lançados e sólidos fundamentos enunciados com mais verticalidade pelo eminente ministro Theory Zavascki, que adoto aqui também como razão de decidir para
a afastar essa preliminar de preclusão consumativa. Então, senhores ministros, senhoras ministras, nesse resumo que faço, eu lembro inicialmente que os embargos infringentes na esfera penal constituem recurso exclusivo do réu, manejado por ele no exercício de seu direito constitucional à ampla defesa. E aí, valho-me do ensinamento da eminente professora de processo civil e penal da Universidade de São Paulo, a doutora Ada Pellegrini Grinover, que sustenta que esse meio multissecular de defesa fundamenta-se, entre aspas, no receio de que se possa cristalizar contra o réu um julgamento injusto, pois a existência de um voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no mínimo, não é pacífica. Os embargos infringentes, ao contrário do que muitos assentam, data vênia, não constituem nenhuma extravagância jurídica, pois vigoram entre nós desde as ordenações afoncinas e manuelinas, e hoje estão previstas no Código de Processo Penal, no artigo 609, e também no Código de Processo Penal Militar, artigos 538 e 541, sendo aplicados, inclusive, no Superior Tribunal Militar, que é uma corte de cúpula. E, de forma correspondente, como não poderia deixar de ser, os embargos infringentes encontram-se disciplinados por serem um meio de defesa importantíssimo no artigo 33 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tendo ingressado no mundo jurídico com a hierarquia de lei ordinária sob a égide da Constituição anterior. Por esse motivo, como já foi dito, inclusive, pela eminente ministra Rosa Weber, com muita precisão, nem o Supremo pode revogar ao seu talante esse dispositivo, pois, sob a Carta atual, ele não dispõe mais de poder normativo. Somente o Congresso Nacional tem competência para excluir esse recurso do nosso ordenamento legal. Ressalto ainda que todos os regimentos anteriores desta Casa previam alguma forma de embargabilidade de suas decisões, sobretudo em se tratando de julgamentos realizados em única e última instância. E eu me debrucei, trago em nota de rodapé, os artigos correspondentes aos regimentos internos de 1891, de 1909 e de 1940. Portanto, esta possibilidade de embargar decisões não unânimes é da história deste Supremo Tribunal Federal. Constato em seguida que, além de o recurso em questão interposto contra a decisão proferida em ação penal originária não se mostrar incompatível com o procedimento previsto na Lei 8.038 de 90, o fato é que jamais se pretendeu, com esse diploma normativo, revogar tal modalidade de defesa do réu. E eu fui buscar essa evidência no próprio histórico parlamentar, na própria gênese desse diploma normativo. E digo, então, que isso se evidencia a partir do próprio texto da lei, que em nenhum de seus dispositivos cuidou de estabelecer qualquer modalidade recursal no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É justamente o contrário que se deduz de seu histórico. Isso porque a Lei 8.038 resultou da alteração do projeto de Lei 2.255 de 1989, apresentado pelo então deputado Plínio Martins. Tal proposição buscava originalmente instituir, entre aspas, normas procedimentais para processos perante o Superior Tribunal de Justiça. Isso consta expressamente da justificativa apresentada ao PL 2255 de 1989, que transcrevo no voto. Portanto, o escopo do projeto de lei que deu ensejo à criação desta Lei 8.038 tinha na sua origem exatamente esta pretensão.
instituir normas processuais no STJ, ponto. A proposta legislativa, em sua origem, tinha, repito, o escopo de suprir o vácuo legislativo no tocante a normas recursais e procedimentais surgido com a criação do Superior Tribunal de Justiça, que não existia, e não havia nenhuma norma regulando aquilo que acontecia do ponto de vista recursal e procedimental dentro daquela Corte Superior. Em relação ao Supremo Tribunal, contudo, afigurava-se evidente que tal lacuna não ocorria, pois era sabido e consabido que o regimento interno desta Corte possuía o status de lei ordinária e disciplinava de há muito a tramitação processual doméstica. O relator do projeto de lei 2255 de 89, o então deputado Sigmaringa Seixas, apresentou um substitutivo que, aprovado, resultou na atual redação da Lei 8.038. Esse substitutivo, contudo, em nenhum momento pretendeu uniformizar os procedimentos adotados no STF e no STJ, mas apenas unificar a sistemática relativa à tramitação dos recursos especial e extraordinário, como consta do parecer do relator à Comissão de Constituição e Justiça, do qual transcrevo também meu voto, trecho bastante ilustrativo. Interessantemente, embora a Lei 8.038 tenha criado os embargos de divergência, o recurso em habeas corpus e o recurso em mandado de segurança apenas no âmbito do STJ, nunca se cogitou da impossibilidade da interposição desses instrumentos de defesa nesta Suprema Corte. Igualmente, a intervenção federal é um instituto que data da Primeira República, como o nosso decano bem sabe, que é um estudioso do assunto, só foi previsto na Lei 8.038 em relação ao STJ. Não obstante, ninguém jamais discutiu a competência do STF para decretá-la, naqueles casos que são, evidentemente, cabíveis e de sua competência. Na mesma esteira, confira-se o teor do artigo 40 do citado texto normativo, que instituiu, entre aspas, a revisão no Superior Tribunal de Justiça nos seguintes processos: ação rescisória, ação penal originária e revisão criminal. Mais uma vez, aqui se vê com meridiana clareza que a Lei 8.038 somente tratou do instituto da revisão e da figura do revisor no concernente ao STJ. Mas não há qualquer dúvida de que a revisão nas mesmas classes processuais, embora não previstas naquela lei, subsistem plenamente no Supremo Tribunal Federal. É dizer, se levado às últimas consequências o raciocínio abrigado na respeitável decisão agravada, o STF, ao julgar a ação penal 470, teria adotado um procedimento ilegal ou abrogado, pois a Lei 8.038, em nenhuma passagem, prevê a figura do revisor nas ações penais originárias que nele tramitam. Para mim, portanto, está cabalmente demonstrado que a Lei 8.038 não estabeleceu qualquer recurso no STF, nem regulou de forma exaustiva todos os procedimentos que aqui tramitam. Registro, ademais, que em diversas ocasiões, e todas posteriores ao advento da Lei 8.038, esta Suprema Corte, quando examinou questões referentes ao cabimento dos embargos infringentes, nunca assentou que o referido dispositivo regimental que lhes dá sustentação estivesse revogado, mesmo em casos nos quais entendeu incabível o manejo desse recurso em face da inobservância das regras da lei interna da Casa. E eu trago aqui inúmeros, mas inúmeros, julgados em que se mencionou, en passant, ou como fundamento da decisão, a existência posterior à Constituição de 88 e posterior a esta lei em questão dos embargos infringentes em nosso regimento interno. Portanto, peço vênia para não ler esta exaustiva lista
de julgados que reafirmam a subsistência deste recurso em nossa lei doméstica. Destaco ainda, em razão da clareza da decisão proferida pelo plenário em 14 de 9 de 94, ou seja, depois do advento da Constituição, a ação direta de inconstitucionalidade 171, embargos infringentes de Minas Gerais, de relatoria do eminente ministro Moreira Alves, que foi também professor da Universidade de São Paulo, a tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em cuja ementa se destacou o seguinte: embargos infringentes em ação direta de inconstitucionalidade. É que naquela época ainda se admitia embargos infringentes na ação direta de inconstitucionalidade. Depois houve a revogação disto. Mas, não obstante, esse argumento é absolutamente atual e válido, aplicável à discussão que ora se trava nesse plenário. Diz, então, a emenda: tendo sido objeto de recepção os dispositivos do regimento interno da Corte, que, por causa da competência legislativa que lhe fora outorgada pela ordem constitucional anterior, dizem respeito à matéria processual, eles persistem com força de lei, até serem revogados por legislação posterior, o que não ocorreu pela circunstância de a Lei 8.038, que não é exauriente sobre as ações e os recursos no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, ter sido omissa quanto tais embargos. Palavras do eminentíssimo ministro e professor Moreira Alves, que assenta dois pontos. Primeiro, a Lei 8.038 não foi exauriente no que diz respeito a recursos e procedimentos. E, em segundo lugar, foi omissa quanto aos embargos. Esse entendimento é compartilhado pelo eminentíssimo decano desta casa, ministro Celso de Mello. E aí eu peço licença, e já pedi anteriormente a anuência de Sua Excelência para que pudesse citar um trecho de seu voto, que, na verdade, é uma lição de direito, sem embargo, evidentemente, Sua Excelência poder alterar o seu entendimento que tem a respeito do tema, mas Sua Excelência, nessa mesma ação penal, trouxe uma lição inestimável, lapidar, em que assenta o seguinte: sabemos que o regimento interno do Supremo, e no ponto, o regimento interno do Supremo tem força de lei. Por quê? Porque foi editado em 1980, quando vigorava a Carta Federal de 69, que atribuía exclusivamente no âmbito do Poder Judiciário ao Supremo Tribunal Federal poder normativo primário para legislar materialmente em sede regimental. Tanto que vedou-se, naquele momento, ao Congresso Nacional a possibilidade de legislar sobre processos de competência originária, de competência recursal ordinária e de competência recursal extraordinária do Supremo Tribunal Federal. E outorgou-se a esta Suprema Corte essa competência normativa primária. Por isso mesmo é que a Lei 8.038 foi editada para alterar algumas regras pertinentes à ordem do processo penal originário no Supremo Tribunal Federal. Algumas. E, em função disso, o Supremo Tribunal Federal, em normas que não foram derrogadas e que ainda vigem, reconhece a possibilidade de impugnação de decisões emanadas do plenário dessa Corte em sede penal, não apenas os embargos de declaração, como aqui se falou, mas também os embargos infringentes do julgado, que se qualificam como recurso ordinário dentro do Supremo Tribunal Federal, na medida em que permitem a rediscussão de matéria de fato e a reavaliação da própria prova penal. É o que dispõe o artigo 333, inciso 1º, ao permitir que, em havendo julgamento condenatório majoritário, portanto, não sendo em julgamento unânime, serão admissíveis embargos infringentes do julgado, e com uma característica, com a mudança de relatoria. O artigo 76 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que, opostos a um acordo majoritário supremo, que tenha julgado procedente uma ação penal originária,
opostos os embargos infringentes admitidos pelo relator da causa e havendo impugnação, então serão os autos redistribuídos a outro relator, o que vai permitir uma nova visão a respeito do tema. Portanto, no âmbito do Supremo, houve a adoção de um critério de duplo reexame. Sua Excelência, com muito cuidado, me parece, não falou de duplo grau de jurisdição, que é uma matéria um tanto quanto discutível, embora eu entenda, e já escrevi até em sede doutrinária, que, para mim, esse princípio encontra-se implícito na Carta Magna. Então, Sua Excelência fala em duplo reexame, muito cuidadosamente. Há, sim, a possibilidade dos julgamentos condenatórios majoritários. Há, portanto, um sistema articulado que permite, em plenitude, o exercício de defesa perante o Supremo Tribunal Federal, com análise, de novo, da matéria que foi objeto de julgamento e de julgamento que veiculou a condenação processual. Uma verdadeira lição data vênia que o nosso decano nos deu à ocasião. E não só por ocasião da análise da AP 400, e não só por ocasião da análise da AP 470, mas também no bojo da AP 409, embargos infringentes, o ministro Celso de Mello didaticamente já adiantava a mesma tese. Ressalto mais uma vez que só trouxe a colação esse trecho com expressa autorização de Sua Excelência. Ressalto ainda que a Lei 8.038 foi taxativa, isso me parece importante, eminentes pares, foi taxativa quanto aos dispositivos que pretendeu revogar na legislação processual. Se não, vejamos, no artigo 42, essa lei revoga os artigos 496, 497, 498, inciso 2º do artigo 500 e 508 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, que passa a vigorar com a seguinte redação. E no artigo 44, essa lei, da qual estamos tratando aqui, revoga expressamente as disposições em contrário, especialmente os artigos 541 a 546 do Código de Processo Civil e a Lei número 3.396, de 58. Percebe-se, assim, nitidamente, que, excetuando as exclusões expressas em seus artigos, o mencionado texto normativo em nenhum momento revogou dispositivos da lei processual penal, mas tão somente os relativos ao processo civil. Por isso mesmo, insisto que, considerado o teor da Lei 8.038 na parte referente ao julgamento das ações penais, o STF jamais, insisto, considerou que ela tenha revogado o artigo 333 de seu regimento interno. Não bastassem tais argumentos, outro relevante e sólido fundamento em favor do cabimento dos embargos infringentes nas ações penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal foi apontado pela primeira turma desta Corte por ocasião do julgamento do HC 71.124 do Rio de Janeiro, também posterior à Lei 8.038. Em seu voto condutor, proferido na sessão de 28/6 de 94, o relator do feito, o ministro Sepúlveda Pertence, asseverou o seguinte, entre aspas, e aí me parece que está todo o cerne da motivação pela qual persistem ainda os embargos infringentes na nossa Suprema Corte. Diz ele, Sua Excelência também, um notável penalista, além de extraordinário ministro dessa Suprema Corte, o seguinte: os acórdãos em processo originário do Supremo Tribunal Federal são de única e última instância, não apenas no acertamento dos fatos, mas também na aplicação do direito, donde a construção da abertura da via dos embargos, ao menos para as hipóteses em que o número de votos divergentes no seio da Corte emprestar probabilidade significativa de êxito à súplica de reexame do caso. Nessa linha de raciocínio, é significativo que a Lei 8.038, que cuidou das ações penais originárias de competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não haja cogitado de transportar para este último, qual seja o Superior Tribunal de Justiça, a regra da admissibilidade dos embargos infringentes,
que, por força do regimento, aqui subsiste. Igualmente não o fez a Lei 8.658, que estendeu aos tribunais de justiça e aos regionais federais as regras da Lei 8.038 relativas ao procedimento da ação penal originária. Ele diz exatamente que aqui é a última instância de julgamento e é preciso que haja necessariamente um instrumento de reexame de eventuais erros fáticos e jurídicos que, porventura, aqui tenham se processado. Assim, conforme o entendimento acolhido à unanimidade naquela ocasião pela primeira turma, então integrada pelos ministros Moreira Alves, Sidney Sanches, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello e Mar Franco, o cabimento dos embargos infringentes nas ações penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal, repito novamente, justifica-se pela posição singular de cúpula ostentada por esta Corte na organização do Poder Judiciário brasileiro. Cuida-se de decorrência lógica do sistema a exigir que, em não havendo outra instância superior que possa ser buscada para a plena satisfação da justiça, o que não ocorre em outros tribunais superiores, que sempre terão a possibilidade, os réus, evidentemente, de ajuizarem HCs e recursos extraordinários para esta Corte, mas aqui não. Então, digo, em não havendo qualquer outra instância superior que possa ser buscada para a plena satisfação da justiça, seja permitido ao STF, mediante provocação em momento anterior à formação da coisa julgada, verificar se a Corte cometeu eventuais equívocos ou ilegalidades na condenação penal por ele imposta a determinado réu em decisão não unânime. A previsão de embargos infringentes no regimento interno do STF representa, assim, a conformação da lei doméstica ao princípio da pluralidade de graus jurisdicionais, permitindo ao órgão de cúpula do Judiciário Nacional a derradeira oportunidade de corrigir erros de fato ou de direito verificados em suas decisões de natureza penal, sobretudo porque encontra-se em jogo o bem mais precioso de uma pessoa depois da vida, que é precisamente o seu status libertatis. Por fim, ressalto meu voto, data vênia amparado na melhor doutrina, que a subsistência do questionado recurso repousa ainda sobre o princípio, hoje, universal, da vedação do retrocesso em matéria de direitos fundamentais, segundo o qual nem o legislador, nem o administrador e nem mesmo o julgador podem atuar no sentido de restringir os direitos e liberdades que ela, a Carta Magna, assegura. No caso em tela, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. E este é um recurso existente no ordenamento legal. Não se pode, portanto, sob pena de vulnerar o princípio da vedação de retrocesso em matéria de direitos fundamentais, retirar casuisticamente, neste julgamento, um recurso com os quais os réus contavam, e com relação ao qual não havia nenhuma contestação nesta Suprema Corte. Esse postulado da vedação do retrocesso, implícito no texto constitucional, pode ser extraído da opção pelo Estado democrático de direito, da entronação do valor da dignidade da pessoa humana e da adoção do axioma da máxima eficiência e efetividade dos direitos fundamentais. Aliás, termino, ainda que pudessem pairar quaisquer dúvidas sobre a existência do instrumento de defesa que, ora, se debate, e azar, conforme ressaltou o eminente ministro Barroso, estas teriam de ser necessariamente resolvidas em favor do réu, conforme deflui da milenar tradição jurídica do mundo ocidental, indúbio pro réu, de resto espelhada em um sem número de tratados internacionais. Isso posto, com devido respeito pelas opiniões divergentes, tenho como indiscutivelmente cabíveis os embargos infringentes na espécie, razão pela qual dou provimento ao agravo regimental,
para que os embargos sejam livremente distribuídos e julgados na forma regimental. É como voto. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu também peço vênia, desde logo, ao ministro Marco Aurélio, quanto à preliminar por ele suscitada, acompanhando no ponto a objeção aqui trazida pelo ministro Teori Zavascki. Como nós sabemos, presidente, já estamos certamente a adentrar o número, não sei, de 60, 70 sessões dedicadas a este caso, somente a este caso. Pelo que me lembro, foram mais de 50 sessões dedicadas tão somente ao processo principal, de conhecimento. Tanto é que estamos praticamente com a pauta hipotecada. Excelência, me permite? Por favor. E 8 sessões gastas com os embargos declaratórios. Exatamente. Veja, portanto. E tivemos, presidente, discussões preliminares que se renovaram, como a discussão da prerrogativa de foro para aqueles que não tinham a prerrogativa de foro definida no texto constitucional. Matéria que foi renovada sucessivas vezes em diversos agravos regimentais e que tomou, eu não me lembro se 2 ou 3 sessões desta Corte. Tivemos, presidente, para dar um exemplo, 2 ministros que, pelo atraso no julgamento, não puderam participar dele na sua integralidade. Aceitos os embargos infringentes, muito provavelmente vamos ter um STF.2. Eu já brinquei com o ministro Teori que talvez nós já não estejamos mais aqui quando eles vierem a ser julgados. 2 ou ponto 3, talvez. Né? Portanto, quer dizer, este é o quadro que se desenha em nome da celeridade processual e da atenção que esta Corte dedicou a essa matéria. Recentemente, presidente, nós discutíamos, e é objeto dessa discussão, este caso importante do deputado Nathan Donadon. E surgiu, então, um debate sobre a própria pena que foi aplicada e que está alimentando o pano de fundo, o leitmotiv desta discussão, o crime de quadrilha. Falou-se no exagero, no excesso, inclusive numa fórmula matemática que teria que guardar proporcionalidade em relação à fixação de um crime determinado e também do crime de quadrilha, quando se sabe que isto não subsiste. Ou, se quiser ter paridade, pode-se adotar o mesmo aumento. É claro, o crime de quadrilha vai de 1 a 3 anos. Logo, ele exige uma elevação quando houver maior responsabilidade. Este deputado Nathan Donadon foi condenado, salvo engano, pela proposta da ministra Carmen Lúcia, no crime de quadrilha, a 2 anos e 3 meses. E não houve nenhuma revolta. Ninguém impugnou. Salvo engano, o ministro Toffoli fixava em 2 anos e 6 meses, se não estou enganado. Mas, em suma, este deputado está preso, condenado a 13 anos e 4 meses de prisão. Veja o que se falou sobre este caso para que nós tenhamos, e eu leio uma passagem do voto do ministro Celso de Mello, a propósito da quadrilha. Formou-se na cúpula do poder, à margem da lei e do direito e ao arrepio dos bons costumes administrativos, um estranho e pernicioso sodalício,
constituído de altos dirigentes governamentais e partidários, unidos por um perverso e comum desígnio, por um vínculo associativo estável que buscava conferir operacionalidade, execuibilidade e eficácia ao objetivo espúrio por eles estabelecido. Cometer crimes, qualquer crime, agindo nos subterrâneos do poder, como conspiradores à sombra do Estado, para, em assim procedendo, vulnerar, transgredir e lesionar a paz pública, que representa em sua dimensão concreta, enquanto expressão da tranquilidade, da ordem e da segurança geral e coletiva, o bem jurídico posto sob a égide e a proteção das leis e da autoridade do Estado. Nada se mostra mais lesivo, e eu enfatizo os grifos do ministro Celso de Mello, aos valores que informam a ordem democrática e republicana e, por consequência, a própria integridade da paz pública, do que a presença, na condição do Estado e de agremiações políticas, de altos dirigentes governamentais e partidários, integrantes de quadrilha formada e constituída para corromper o poder e para submeter à vontade hegemônica do Poder Executivo e de determinados grupos nele encastelados a direção do Estado, ainda que mediante prática de crimes os mais diversos. Esta é a referência do nosso caríssimo decano a este fato. Nada mais ofensivo, e não houve discrepância nos seus votos em relação aos fatos aqui constatados. Nada mais ofensivo e transgressor à paz pública do que a formação de quadrilha, diz o ministro Celso, no núcleo mais íntimo e elevado de um dos poderes da República, com o objetivo de obter, mediante perpetração de outros crimes, o domínio do aparelho do Estado e a submissão inconstitucional do Parlamento aos desígnios criminosos de um grupo que desejava controlar o poder, quaisquer que fossem os meios utilizados, ainda que vulneradores da própria legislação criminal do Estado brasileiro. O que vejo neste processo, senhor presidente, dizia o ministro Celso de Mello, emergindo da prova nele produzida contra os ora acusados, são homens que desconhecem a República, que ultrajaram as suas instituições e que, atraídos por uma perversa vocação para o controle criminoso do poder, vilipendiaram os signos do Estado Democrático de Direito e desonraram, com os seus gestos ilícitos e ações marginais, a ideia mesma que anima o espírito republicano no texto da nossa Constituição. Mais do que práticas criminosas por si profundamente reprováveis, identifico no comportamento desses réus, notadamente dos que exerceram ou ainda exercem parcela de autoridade do Estado, grave atentado às instituições do Estado de Direito, à ordem democrática que lhe dá suporte, legitimador, e aos princípios estruturantes da República. Este processo revela um dos episódios mais vergonhosos da história política de nosso país, pois os elementos probatórios que foram produzidos pelo Ministério Público expõem aos olhos de uma nação estarrecida, perplexa e envergonhada um grupo de delinquentes que degradou a atividade política, transformando-a em plataforma de ações criminosas. A acusação criminal, e eu prossigo com o ministro Celso, contra esses antigos dirigentes estatais e partidários, cuja atuação se deu no contexto de um esquema delituoso estruturado nos subterrâneos do poder e que contou com o auxílio operacional de agentes financeiros e publicitários, demonstra que a formação de quadrilha constituiu, no caso, ora em julgamento, um poderoso instrumento viabilizador da prática de crimes contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional, contra a estabilidade
do sistema monetário e contra a paz pública. É essa a imputação que se fez, é essa a constatação que se fez em relação aos crimes praticados. Mas aqui, exatamente com base na decisão tomada no crime de quadrilha, se diz que é necessário que haja a revisão. Já se disse que esse crime não era o maior escândalo já perpetrado. Os números aqui verificados dão conta que talvez não sejam tão expressivos. O que se fala é que se constatou, segundo os dados da Procuradoria, números verificados, um valor de fraude de 170 milhões de reais. Não se falou, obviamente, que há outras investigações em curso, que as investigações não prosseguiram nos fundos de pensão. Eu me lembrava apenas de um episódio que é marcante nessa história toda, que é a atuação de Pisolato no Banco do Brasil VisaNet. 70 milhões são retirados em ordens de pagamento destinadas ao partido, sem que houvesse qualquer simulação de prestação de serviço. É a confusão clara entre partido e Estado que domina determinadas mentes. Pode se apoderar para servir ao partido. É disso que nós estamos falando. Mas, presidente, se 170 milhões verificados, não se trata de tudo que se fez, certamente, até porque as investigações ou estão inconclusas ou não prosseguiram. O próprio procurador-geral, Antônio Fernando, responsável pela investigação, optou por, e pelo bem, optou por oferecer a denúncia para não dar curso a investigações indefinidas. Ressaltou que a própria CPI recomendava que se prosseguisse nos fundos de pensão, porque em todos esses desvãos havia essa confusão entre Estado e partido. Basta ver o empréstimo em Minas Gerais, foi objeto de discussão aqui, em que este empréstimo é garantido 5 milhões ao partido e é garantido com um investimento em 5 milhões da agência publicitária. É disso que nós estamos falando. 10 milhões. Presidente, nesse contexto é bom que se diga o crime de Donadon, que envolve uma fraude de licitação de 8 milhões, deveria ser tratado em juizado de pequenas causas. Em juizado de pequenas causas. E certamente ele terá que ter direito à revisão. É disso que nós estamos a falar. Portanto, estamos a falar de fatos extremamente graves. Extremamente graves, que têm consequências para todo o sistema. Portanto, quando se fala numa assimetria ou numa dosimetria exagerada do crime de quadrilha, é claro, se tivesse estabelecido o teto máximo para o crime de quadrilha, neste caso, para aquele que se dizia chefe de quadrilha, teria sido adequado, porque o próprio Código Penal no parágrafo seguinte, daí já parou, é o outro ponto. Cuida-se aí, sim, já de quadrilha armada. É disso que nós estamos a falar. E não vamos tentar minimizar. Este deputado que participou de fraude em Rondônia, de licitação, em valor de 8 milhões, sem todos esses desvios institucionais graves que foram apontados, condenado quadrilha por 2 anos e 3 meses. Onde está o exagero na fixação dessa pena? Deixa isso muito claro, porque foi objeto esses dias de repto em relação a isso. Passo à discussão sobre
essa temática. Saudando todos os votos que foram aqui proferidos, num sentido ou no outro, e nós sabemos que essa temática, desde o começo, sugere, indica divisões, em função de não ter sido objeto de uma análise aprofundada. Em concreto, como já disse aqui hoje, claramente, a ministra Carmen Lúcia. De forma muito clara, até porque há vários casos, vários precedentes que são citados, presidente, em que as pessoas entraram, por exemplo, com embargos infringentes em relação a um julgado em que tinha apenas um voto. Então, muito provavelmente, o relator encaminhava a manifestação dizendo não preenche os requisitos. Isso, obviamente, não preenche. Não era discussão sobre o precedente. Também, o debate a propósito da ADIM é de todo impróprio aqui, por uma razão também singela, é que a Lei 8.038 não tratou desse tema da representação de inconstitucionalidade. Não se pronunciou sobre isso. Logo, não se pode falar de revogação expressa, muito menos de revogação tácita. Isso só se deu com o debate que se faz a partir da Lei 9868, que expressamente nega a vigência. Mas isso é outro departamento. Nada a ver com o tema aqui versado. O que nós estamos, de fato, a analisar, e eu mesmo fui relator dos embargos infringentes de uma antiga ADIM, ação direta, e que tratava de quinto constitucional de membros do Ministério Público relativos a tribunais regionais do trabalho, e o tribunal aceitou, estabeleceu, inclusive, uma linha lindeira temporal. Se a decisão foi proferida antes do advento da Lei 9868, aplicava-se a norma regimental. Tivemos uma questão de ordem a propósito dessa temática. Mas isso não roça, não diz respeito com o tema aqui discutido. Ao contrário do que se tenta dizer, não, já aceitou embargos infringentes aqui, o acolá. Nada disto. A ADIM está em outro ambiente, no próprio texto, e o tribunal se pronunciou de forma clara a propósito dessa temática. Eu repasso todas essas questões, presidente, a partir do artigo 609, digo que há duas hipóteses legais de cabimento dos embargos infringentes, não se ajusta às competências do STF, previsto no artigo 102 da Constituição, e nem amparam o artigo 333.1 do Regimento Interno. É certo que o dispositivo regimental citado provém da redação originária do Regimento de 27 de 10 de 1980. Naquele período, estava em vigor o artigo 119, parágrafo 3º, C da Constituição de 67, na redação da Emenda Constitucional número 1 de 69, que atribuía ao Supremo Tribunal Federal competência para editar normas por meio do seu regimento interno sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal e da arguição de relevância da questão federal. Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da recepção, pela Constituição de 88, das normas do regimento interno concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal como ato normativo com força de lei, no que se mostrarem compatíveis. Aí nós temos uma série de precedentes, inequivocamente, de todos os ministros. Todavia, essa competência normativa do Supremo não era ampla ou irrestrita. No julgamento da representação em embargos infringentes, agravo regimental 700, redator para o acórdão Amaral Santos, pleno, 28 de 6 de 68, a maioria do plenário entendeu que a competência conferida pelo artigo 115, parágrafo único C, pela Constituição de 67,
posteriormente deslocada para o artigo 119, parágrafo 3º-C, na redação da emenda constitucional número 1 de 69, não facultava ao tribunal suprimir ou criar recursos. O agravo regimental restou assim emendado. Agravo regimental contra o despacho do relator, que não admitiu embargos infringentes. O artigo 6º da Lei 4337, de 1º de junho de 64, não foi revogado pelo artigo 17 da emenda regimental de 16 de março de 67, agravo provido. Na oportunidade, assentou o voto condutor da lavra do ministro Amaral Santos. Ocorre que a Constituição, no artigo 115, parágrafo único, letra C, atribui ao Supremo Tribunal Federal estabelecer o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou de recurso. Dir-se-ia assim que o Supremo tem competência para legislar sobre direito processual no que concerne aos feitos de sua competência originária ou de recurso. Mas isso seria cindir o direito processual, admitindo-se que os princípios que o sistematizam, e veja agora a excelente fala da ministra Carmen Lúcia, a propósito da necessidade de que o sistema seja coerente, seja integrado. Hoje, com a possibilidade, inclusive, de partilhamento ou divisão, desmembramento de processo, a hipótese que Sua Excelência configurou, a toda hora se realiza. Pode-se chegar aqui um processo integrado e dizer, não, este é da competência do outro tribunal, mande para lá. E vamos ter julgamentos díspares a partir desse tipo de tratamento. Quem chamava atenção para esse aspecto era ninguém menos do que o notável ministro e processualista civil Amaral Santos. Mas isso seria cindir o direito processual, admitindo-se que os princípios que o sistematiza e lhe dão unidade científico-jurídica se desencontrassem e se conflitassem conforme sua elaboração. E se desse pelo legislativo ou pelo judiciário o que jamais passou pelo pensamento do legislador constituinte. A palavra processo aí tem o significado de procedimento. Se a palavra processo, no artigo 115, parágrafo único, letra C da Constituição vigente, corresponde a procedimento, modo e forma por que se movem os atos no processo, exorbitaria o regimento interno legislando sobre norma tipicamente processual, não meramente procedimental, consistente na instituição ou abolição de recurso. Logo, se não cabia ao regimento interno, no âmbito da Constituição Federal de 67, revogar o recurso de embargos infringentes previsto na Lei 4.337 de 64, no âmbito da representação de inconstitucionalidade, tampouco lhe caberia a manutenção do mencionado recurso sem o indispensável suporte legal, como é o caso dos embargos infringentes no âmbito da ação penal originária, atualmente não previsto nem no âmbito do artigo 530 do Código de Processo Civil, nem no artigo 609 do Código de Processo Penal. Frise-se, presidente, que a jurisprudência do Supremo não reconhece o cabimento de embargos infringentes com base no artigo 609 do Código de Processo Penal, no julgamento de ações originárias por órgãos colegiados, uma vez que somente as decisões de natureza penal proferidas em sede recursal podem ser impugnadas por meio de embargos infringentes. Aqui eu cito precedentes, inclusive o HC 72465 da relatoria do ministro Celso de Mello, já objeto de controvérsia, o HC 71124 da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Além disso, presidente, não se pode ignorar que o processo e o procedimento das ações penais originárias foram completamente disciplinados após a Constituição de 88, no âmbito da Lei 8.038 de 90. É disso que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, diz a lei de introdução. Como bem exposto em artigo publicado recentemente pela ministra Ellen Grace,
a Lei 8.038 dispôs integralmente sobre a ação penal originária, aqui e no STJ, revogando todas as disposições regimentais correspondentes, inclusive o artigo 333, inciso 1º. A propósito, eu lembro aqui um trabalho recente desse jurista notável, professor Lênio Streck, chamando atenção para esse debate a partir dessa referência que se fez à ADIM 1289 e aos embargos infringentes. E ele dizia, qual era o case nessa ADIM 1289? Tratava-se de uma ADIM ajuizada antes da entrada em vigor da Lei 9868 de 99. Mas qual é a importância disso? Aí é que está. O STF admitia a interposição de embargos infringentes em ADIM até o advento da Lei 9868. Como essa lei não previu a hipótese de embargos infringentes, o STF passou a não mais os admitir. Só admitiu os embargos infringentes, como é o caso da ADIM 1289, nas hipóteses em que dizia respeito ao espaço temporal anterior à Lei 9868, isto é, decisão tomada antes do advento da Lei 9868. Assim é possível dizer, diz o professor, que nesse contexto, se o STF considerou não recepcionado ou revogado o regimento interno, no caso o artigo 331, pelo advento da lei que não previu esse recurso, parece absolutamente razoável e adequado hermeneuticamente concluir que o advento da Lei 8.038, na especificidade, revogou o artigo 333 do regimento interno, que trata de embargos infringentes em ação penal originária. Na verdade, o artigo 333 não trata de ação penal originária, trata a matéria de embargos infringentes de forma genérica, mas uma razão, portanto, para a primazia da Lei 8.038, que é lei específica. É o que se pode denominar por força pervasiva do comando constitucional previsto no artigo 96.1 e na sua combinação com o artigo 22 da Constituição Federal. Veja-se, um limita o outro. Se é verdade que se pode afirmar, como fez o STF, que normas processuais previstas em regimento interno são recepcionadas pela Constituição de 88, também é verdade que qualquer norma processual desse jaez não resiste a um comando normativo infraconstitucional originário da Constituição de 88. Isso porque, a partir da Constituição de 88, um regimento interno não pode contemplar matéria estritamente processual. Ora, a Lei 8.038 foi elaborada exatamente para regular o processo das ações penais originárias. Sua Senhoria repassa essas questões e diz mais. Qual é o papel do regimento do Supremo? Pode ele dizer mais do que a lei que regulamenta a Constituição? Pode um dispositivo do regimento instituir um recurso processual que a lei ignorou ou desconheceu? Sabe-se que o regimento é lei material, portanto, não pode o regimento tratar especificamente de processo. Caso contrário, não precisaríamos sequer de uma reforma do CPC ou do CPP. O Supremo poderia tratar de tudo isso em seu regimento interno. Em outros termos, tornaríamos sem eficácia o inciso 1º do artigo 22 da Constituição. Mas é possível admitir a sobrevivência, recepção de um dispositivo do regimento interno que vem do ancião regime, destinado exatamente a proporcionar, em casos de então, um reexame da matéria pelos mesmos ministros, quando, por exemplo, era possível a convocação de membros do Tribunal Federal de Recursos. Hoje, qualquer convocação de membros de outras cortes é vedada. Logo, em face de tais alterações, já não estaríamos em face de um recurso de embargos infringentes, mas sim apenas em face de um pedido de reconsideração incabível na espécie. Como se vê, existem vários elementos complicadores, diz Lênio Streck, à tese do cabimento dos embargos infringentes em ação penal originária junto ao STF. Esses embargos infringentes, previstos apenas no regimento interno e que foram ignorados pela Lei 8.038, parecem esvaziados da característica de recurso. Tudo está a indicar que o que possui efetivamente tal característica é a figura dos embargos infringentes previstos no 2º grau de jurisdição, que são julgados além dos membros do
órgão fracionário por mais um conjunto de julgadores que são, no mínimo, o dobro da composição originária. De fato, presidente, a Lei 8.038 tratou especificamente da ação penal originária no âmbito do Supremo e do STJ, esgotando o tema no âmbito legal, inclusive quanto aos recursos pertinentes. É significativo que a Lei 8.038 tenha previsto embargos infringentes apenas no âmbito do Código de Processo Civil, sequer cogitando manter a disposição regimental no âmbito do STF ou de transportá-la para o STJ. Na realidade, a Lei 8.038 alterou os artigos 496, 498, 502 e 508 do CPC, que versam sobre os embargos infringentes, mantendo-os apenas no âmbito do artigo 530 do mesmo diploma. Não foi outra a conclusão do Supremo ao deliberar sobre o procedimento da ação rescisória, também tratada no âmbito da Lei 8.038 de 90, no julgamento da ação rescisória, que já foi citado ontem pelo ministro Fux. Embargos infringentes, questões de ordem 1178, relator ministro Nery da Silveira, assim emendado. Ação rescisória, embargos infringentes, regimento interno do Supremo, artigo 333 e parágrafo único, lei número 8.038 de 90, artigo 24. Código de Processo Civil, artigo 530. Desde o advento da Lei 8.038, de 1990, artigo 24, não cabe exigir o número mínimo de 4 votos dissidentes, previsto no parágrafo único do artigo 333 do Regimento Interno, para admissão de embargos infringentes contra acórdão do STF em ação rescisória. Bastante se faz, não seja o aresto unânime. Questão de ordem que se resolve no sentido de não ser mais aplicável às ações rescisórias o disposto no parágrafo único do artigo 333, mas sim o artigo 530 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o plenário resolveu questão de ordem para assentar que não era mais aplicável às ações rescisórias o artigo 333 do regimento, mas sim o artigo 530 do CPC. Em sentido semelhante, como já foi aqui observado, decidiu o tribunal que a Lei 9868, de 99, revogou o artigo 333, 4 do Regimento Interno, excluindo o cabimento dos embargos infringentes nas ações diretas de inconstitucionalidade, no julgamento da ADIM, embargos infringentes 1289, por mim, relatada. Na realidade, a Lei 8.038, deliberadamente escolheu não acolher os embargos infringentes em ação penal originária, mantendo os embargos declaratórios e os infringentes apenas na forma prevista no CPC, ao alterar dispositivos pertinentes, inclusive o artigo 496 daquele diploma. Daí a coerência do Supremo de admitir os embargos declaratórios, inclusive no âmbito do processo penal, no prazo de 5 dias, tal como previsto no artigo 535 e 536 do CPC, e não no de 2 dias, tal como previsto no artigo 619 e 620 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, enquanto o artigo 337 e seu parágrafo 1º do regimento tem lastro na Lei 8.038 e nos artigos 535 e 536 do CPC, o mesmo não ocorre com o artigo 333.1 do regimento, que não possui qualquer amparo legal após a edição da Lei 8.038. Por outro lado, presidente, também não merece prosperar o argumento dos agravantes de necessidade de revogação expressa dos dispositivos do regimento recebidos com status de lei. Primeiro, porque seria, no mínimo, heterodoxo admitir, quanto mais exigir, que dispositivo legal trate ou revogue expressamente o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Absurdo é demandar a expressa menção do regimento interno na lei ordinária para entender pela revogação daquele.
Veja que isso não ocorreu na Lei 9868, de maneira muito clara, o que se diz é só quais são os recursos cabíveis em sede de ação direta e de ação declaratória de constitucionalidade do CU. Isso, Vossa Excelência me permite? por favor. E no processo objetivo, quando se declara inconstitucionalidade de lei, com repercussão que extravasem muito os muros do processo, veio a lei em 99, creio, a 9868, e vessou o término, vessou de forma implícita, a meu ver, ao apontar que a decisão é irrecorrível, com uma ressalva que não precisaria fazer, porque os embargos declaratórios estão voltados ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e são sempre cabíveis. São inerentes Quer dizer, então ficamos também com essa incongruência. Não se tem os embargos infringentes no processo objetivo, mas se tem no processo subjetivo. Obrigado pela lembrança, ministro Marco Aurélio. E aqui, claramente, o texto disse, sem mencionar o regimento interno, né, quais seriam os recursos cabíveis. E Vossa Excelência lembra muito bem, valendo também aqui a argumentação a propósito dos embargos de declaração, porque eles são quase que inerentes, não é, à prestação jurisdicional segura, clara, objetiva. Daí a necessidade de espancar obscuridade, contradição existente no possível acórdão. Segundo ponto, presidente. A jurisprudência desta Corte é farta de casos que reconheceram a revogação tácita de dispositivos regimentais, a exemplo da já mencionada ação rescisória 1178 da relatoria do ministro Nery da Silveira, que reconheceu a revogação tácita do artigo 333 pela mesma lei 8.038 no pertinente à ação rescisória. Além disso, no julgamento do RE 220/286 da relatoria do ministro Celso de Mello, pleno, RE 147/747, agravo regimental, relator ministro Marco Aurélio, o plenário reconheceu a derrogação do artigo 335, parágrafo 3º do Regimento Interno, pela Lei 8.950, de 94, que modificou o artigo 511 do CPC e tratou genericamente do momento da comprovação do preparo. No último precedente, acompanhei o eminente relator com o seguinte voto vista. O artigo 511 do CPC dispõe genericamente que o preparo recursal é imediato, ou seja, no momento processual em que se interpõe o recurso, deve ser comprovado o recolhimento do respectivo preparo, inclusive o porte de remessa e retorno sob pena de deserção. Diversa é a norma do artigo 335, parágrafo 3º do Regimento Interno, cuja redação é anterior à reforma processual civil de 94, que regulamenta a contagem do prazo para o preparo dos embargos de divergência a partir da publicação no órgão oficial do despacho de admissão dos embargos. Certo é que o artigo 546, parágrafo único do CPC, determina a observância do regimento interno, mas apenas para aplicação subsidiária. Destarte, não se deve manter norma regimental do STF conflitante com a previsão do Código de Processo Civil, lei ordinária que, ao tratar da matéria, preparo, revogou o disposto no parágrafo 3º do artigo 335 do Regimento Interno. Naquela oportunidade, o Supremo entendeu que a norma específica do regimento quanto aos embargos de divergência foi revogada pela norma geral do CPC a despeito de qualquer menção expressa na Lei 8.950 de 94. Por outro lado, a derrogação tácita de recursos em legislação superveniente há muito é reconhecida por esta Corte. Nesse sentido, o STF entendeu que a superveniência da Lei 1533 de 51, a Lei do Mandado de Segurança, que permaneceu silente quanto ao cabimento dos embargos infringentes, derrogara o artigo 833 do Código de Processo Civil, de 39, na redação do Decreto-Lei 8.510 de 46.
o qual previa expressamente os embargos infringentes contra acórdão não unânime que julgava mandado de segurança. A ementa, mandado de segurança, embargos infringentes, 1637, relator ministro Mário Guimarães, pleno, julgado em 19/9/52, está assim redigida. Em face da recente Lei 1533, de 31 de dezembro de 51, não mais se admite o recurso de embargos em processo de mandado de segurança. Na ocasião, consignou o eminente relator, Mário Guimarães, assentada esta premissa de entender revogadas aquelas disposições das leis anteriores que a nova lei não reproduziu, a conclusão resulta logo. Revogadas estão todas as leis sobre embargos em mandado de segurança, pois que a lei nova, tendo regulado toda a matéria desse instituto, inclusive quanto a recurso, de embargos não tratou, implicitamente os extinguiu. Isso em relação à tradicional, conhecida Lei 1533, a Lei do Mandado de Segurança. Essa orientação determinou a edição do verbete 294 da súmula do STF, em verbos. São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão do Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança. Ademais, não parece coerente o sistema que permite os alegados embargos infringentes nas ações penais originárias apenas no âmbito do STF e não nos demais tribunais, como o STJ. Isso foi destacado aqui com maior brilho pela ministra Carmen Lúcia hoje. E o ministro Fux já visitou essa temática no dia de ontem. Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, como assentado no julgamento do HC 72465 da relatoria do ministro Celso de Mello, considerando serem regidos pelos mesmos dispositivos da Lei 8.038 de 90. Sistemicamente, não há justificativa para o cabimento deste retrógrado recurso que retira eficácia e força decisória das decisões da Suprema Corte com fundamento na existência de divergência quanto à condenação. Reitere-se que a jurisprudência desta Corte sempre tem aplicado interpretação restritiva ao cabimento de recursos, em especial aos embargos infringentes, como demonstram as súmulas 597. Não cabem embargos infringentes de acordo que o mandado de segurança decidiu por maioria de votos a apelação. A súmula 455. Da decisão que se seguir ao julgamento de constitucionalidade pelo Tribunal Pleno, são inadmissíveis embargos infringentes quanto à matéria constitucional. 368. Não há embargos infringentes no processo de reclamação. 294. São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão do Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança. 293. São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão em matéria constitucional submetida ao plenário. E 211. Contra a decisão proferida sobre agravo no auto do processo por ocasião do julgamento da apelação, não se admitem embargos infringentes ou de nulidade, entre outras decisões. Com efeito, presidente, a jurisprudência da Corte é consistentemente refratária a esta modalidade arcaica de pedido de reconsideração, rejeitando o cabimento dos embargos infringentes nos mais variados feitos de tramitação no Supremo, como mandado de segurança, reclamação, recurso extraordinário, agravo do instrumento, habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus. Especificamente no âmbito da ação originária, não há, é importante que se frise, não há, isso o ministro Marco Aurélio chamava a atenção ontem, juízo positivo de admissibilidade de embargos infringentes, nos dois casos em que foram opostos, a saber, a ação penal 409 e a ação penal 481. Dos 45 embargos infringentes apreciados pelo STF, seja monocraticamente, seja por colegiado, somente 8 foram admitidos, e apenas nas situações especiais acima já destacadas, contra acordos proferidos em ação direta de inconstitucionalidade, antes do advento da Lei 9868, e em ação rescisória, na forma utilizada na Lei 8.038. Eu faço, então, toda essa lista, presidente. O resto é lenda urbana.
a revogação tácita operada pela Lei 8.038 de 90, no caso Encomenda. Ao contrário, o excepcional e contrário à jurisprudência desta Corte seria o acolhimento dos embargos infringentes. O argumento de que se trata de ação criminal originária, decidida em única e última instância, não é suficiente para legitimar a admissão desse arcaico recurso, porquanto o exame do texto constitucional revela que a opção política de foro por prerrogativa de função é inconciliável com os recursos ordinários do processo. Não é por outra razão a eloquente omissão normativa, aqui, silêncio claramente eloquente, na Lei 8.038. Aliás, como já assentado por esta Corte no julgamento do RHC 79785, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, toda vez que a Constituição prescreveu para determinada causa a competência originária de um tribunal, de duas uma, ou também previu o recurso ordinário de sua decisão, ou, não tendo estabelecido, é que o proibiu. É isso que resulta. Até porque, se de fato vamos justificar com uma heterodoxa revisibilidade da decisão, por que precisar de um voto divergente, de 4 votos? Por que não 3? Por que não 2? Por que não 1? Por que não 0? Tratamento igualitário. Se se trata de controle, de desconfiança em relação ao que foi julgado pela mais alta corte do país, dever-se-ia admitir. E aí também dever-se-ia admitir de forma geral. O tamanho da incongruência é o tamanho do mundo, presidente, neste caso. Também o Pacto de São José, presidente, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Não merece respaldo o argumento de que o cabimento dos embargos tem amparo no artigo 8º, número 2H do Pacto de São José, que assim dispõe. Garantias judiciais. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas: direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. No caso, o artigo 8º, número 2H da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pressupõe distinção hierárquica entre o juízo acó e o juízo ad quem. Por definição, os embargos são dirigidos ao mesmo tribunal julgador, no presente caso, ao mesmo órgão. De modo direto, a proteção oriunda da Convenção diz respeito ao direcionamento de recurso a juiz ou tribunal superior àquele prolator da decisão recorrida. Na sistemática de prerrogativa de foro em exame, não há tribunal acima do Supremo Tribunal Federal. Logo, o referido dispositivo do Pacto Internacional não se aplica à hipótese dos autos. A contrário senso, se não há juiz ou tribunal superior, não há direito a recurso ordinário. De resto, entende-se que essa garantia está exatamente no fato de ser julgado pela mais alta Corte de Justiça. É disso que se cuida e nada mais. Não vamos negar aqui, presidente, eu, juntamente com outros colegas, liderei a revisão da jurisprudência a propósito da valoração hierárquica dos tratados internacionais que tratam de direitos humanos com muito conforto da alma. Mas é preciso que se saiba que a própria jurisprudência que se firmou no sentido, isso tem precedentes, inclusive, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, a propósito do duplo grau de jurisdição, é que o Tratado de Direitos Humanos tem que se harmonizar com o texto constitucional. Cito, inclusive, o precedente da relatoria do ministro Aires Brito, a propósito, o já conhecido, célebre, muito citado,
RE 349/703. Na linha desse precedente, os tratados também se submetem às normas constitucionais e devem ser interpretadas nos termos da Constituição. Em outras palavras, não são as competências constitucionais que devem se amoldar ao artigo 8º 2H do Pacto de San José. São normas internas que devem ser interpretadas segundo os ditames da Carta Magna, uma vez que estas só se implementam quando respeitadas as normas constitucionais. No caso, a interpretação que melhor serve a esse desiderato, o artigo 102, 1b da Constituição, e o duplo grau de jurisdição, previsto no artigo 8º 2H do Pacto de São José, sem dúvida ressalta a proteção diferenciada do foro por prerrogativa de função. Que já foi citado aqui, de toda a sorte. Acórdão da lavra do ministro Sepúlveda pertence. À falta de órgãos jurisdicionais adequados no sistema constitucional, indispensáveis a viabilizar a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição aos processos de competência originários dos tribunais, segue-se a incompatibilidade com a Constituição da aplicação, no caso da norma internacional, da outorga da garantia invocada. É o que se fez no RHC 79785. Analisemos agora, presidente, as consequências do eventual cabimento dos embargos infringentes. Não obstante os fundamentos já esposados, não se pode deixar de mencionar a completa inviabilidade sistemática do acatamento dos retrógrados embargos infringentes na espécie. Como já alertava o ministro Mário Guimarães, em voto proferido em 52, os embargos infringentes são remédio, na verdade, útil apenas quando opostos contra a decisão de turmas, para ensejar a manifestação do tribunal. Contra julgamento do tribunal pleno constituem mero paliativo. Mandado de segurança, embargos infringentes, 1637, julgado em 19/9/52. Na oportunidade, assentou ainda o eminente relator Mário Guimarães. As leis processuais são leis de ordem prática. Devem ser compreendidas sob o critério prático, observados os princípios da segurança, brevidade e economia. Duvidoso é que os embargos opostos perante o mesmo corpo do judicante possam oferecer melhor garantia de julgamento aos que litigam. A observação dos fatos tem mostrado que a tendência é conservarem os juízes a própria opinião, o que é lógico, desde que novas provas nesta altura da causa já não se podem trazer. Surgem, às vezes, decisões diferentes, quando se ausenta ou é substituído algum dos julgadores. Tais ocorrências, que chegam até a modificar a jurisprudência, constituem, porém, a alha dos tribunais. Não é contingente que mereça considerado na aplicação da lei. Na ocasião, também assentou o eminente ministro Barros Barreto. Senhor presidente, dizia ele, por princípio, sou contra o número excessivo de recursos e, muito principalmente, contrário à admissibilidade de embargos nos julgamentos proferidos em tribunal pleno. Do abuso no emprego dos recursos decorre a procrastinação das lides. Palavras proféticas, presidente, feitas em 1900 e proferidas, lançadas em 1952. A procrastinação das lides e a insegurança das sentenças, tão prejudiciais à garantia do direito, favorecendo a denegação da justiça. De fato, os embargos infringentes opostos contra a decisão do plenário
destinam-se a reabrir um novo julgamento de questão já deliberada e adequadamente julgada, somente com fundamento na existência de divergência. Isto significa reanalisar provas, fundamentos e disposições legais pelo mesmo órgão julgador num mero e insustentável juízo de reconsideração. Como bem destacou Mário Guimarães, só há duas possibilidades, ambas graves. Ou trabalhoso e custoso ato do já sobrecarregado plenário é inútil, ou pior, trabalha-se com a odiosa manipulação da composição do tribunal, dizia ele em 1952. Isto é extremamente grave, presidente. Esse modelo pretendido sequer corresponde à eficácia instrumental atribuída ao duplo grau de jurisdição, que há de ser concebido, à moda clássica, com os seus dois caracteres específicos: a possibilidade de um reexame integral da sentença de primeiro grau e que esse reexame seja confiado a órgão diverso do que proferiu a decisão e de hierarquia superior na ordem judiciária. Quem diz isso pertence no RHC 79785. Dessa forma, a admissão dos embargos infringentes significaria reiniciar, sem legítima motivação e amparo normativo, todas as complexas questões debatidas por exaustivos 6 meses por esta Corte, sob amplo escrutínio das partes, do Ministério Público, da imprensa e de toda a sociedade. Cabe destacar que não se tratou de um julgamento realizado em uma única sessão, fato que poderia ser objetado o amplo debate e até mesmo a revisão do posicionamento. Não. Foram 53 sessões de julgamento e diversas oportunidades para que os ministros eventualmente retificassem seus votos. Ainda por fim, impende registrar que a Corte examinou mais de 26 embargos de declaração e, ao reconhecer eventual vício, conferiu, como é devido, efeitos infringentes. Embargos de declaração de Breno Fischberg. Portanto, não obstante as limitações próprias dos embargos de declaração, restou assegurada aos réus a possibilidade de reexame do julgado. O inconformismo natural e íncito ao espírito humano, legítimo, certamente não se resignará com a eventual decisão nos embargos infringentes, que serão profeticamente sucedidos por novos embargos de declaração, que serão sucedidos por revisão criminal e, possivelmente, novos embargos infringentes, nos termos do artigo 333, 2. Nós criamos aqui, a aceitar os embargos infringentes, e eu lembro uma fala de Vossa Excelência, ministra Rosa, que dizia que o processo caminha para frente, este não caminha, este anda dando voltas, é o processo do circunlóquio. É disso que nós estamos a falar. Mas o pano de fundo, houve exasperação de penas. E o exemplo era o caso de 2 anos e 9 meses na pena aplicada a Zé Dirceu no crime de quadrilha. Eu já li o que se falou sobre essa quadrilha neste caso. E já disse também que, a sopesarmos questões e valores, muito provavelmente, presidente, nós temos que rever a pena imposta a Natan Donadon e a tantos outros. Porque este caso, Natal Donadon, como eu já disse, terá que ser tratado em juizado de pequenas causas, considerando a gravidade do fato que nós estamos aqui a julgar. Ainda que fossem só 170 milhões, já é uma quantia expressiva. Mas não foi só isso. Nós falamos de um sistema criado para comprometer a democracia.
manipular a vontade de parlamentares. Não se trata, portanto, de pena exacerbada. Houve incongruências, sim, que foram apontadas já na época do julgamento, por conta das dissintonias entre as manifestações de relator e de revisor, e por não se criar, o que deveria ter criado, talvez, uma terceira corrente. Aliás, ministro Gilmar, a excelência me permite, este foi a primeira ação penal digitalizada nesse tribunal. Se nós lançarmos um olhar retrospectivo sobre como eram os processos aqui antes da introdução do processo eletrônico, nós vamos lembrar muito bem que o processo permanecia com o relator durante 2, 3 anos e o revisor não tinha qualquer acesso ao processo, que era físico. Com a introdução do processo eletrônico, do qual essa ação penal foi pioneira, todos têm acesso ao mesmo tempo. Então, a essa alegação de insegurança, de que o relator teve um acesso mais prolongado do que o revisor, não vale. Hoje em dia, esse tipo de alegação não faz o menor sentido aqui nessa Corte. Presidente, eu encerro. Lembrando que foram 53 sessões, alongadas sessões. Não precisavam ser 53, mas fomos ao limite. 2 colegas não puderam participar do julgamento, já se renova, portanto, a composição do tribunal e, quiçá, vai se renovar de novo. Com certeza. É preciso que nós estejamos atentos a esse fenômeno, tal como advertia em 52 Mário Guimarães, conspurcando o modelo de justiça, o princípio do juiz natural. Admitidos os embargos para 4 votos, os cabalísticos 4 votos, volto a dizer, e por que não 3, e por que não 2, e por que não 1, e por que não 0? Se trata de controlar um tribunal juvenil de irresponsáveis que não sabe como vota. É essa a lógica. A lógica está na eternização das demandas, na demora, no alongamento indevido. Com o comprometimento do postulado constitucional, que diz que a prestação jurisdicional deve ser séria. Qual o comprometimento do contraditório e da ampla defesa? Mas se existe, então devemos estender os embargos infringentes. Ubi et orbi? Por que não? Se é a expressão principiológica do contraditório e da ampla defesa. Presidente, nós estamos a falar de uma questão institucional muito relevante. A prosseguirmos nessa toada, volto a repetir, dos embargos infringentes que serão julgados, Deus lá sabe quando, novos embargos de declaração serão opostos, que serão sucedidos por revisão criminal. E, possivelmente, aí, novos embargos infringentes. Ou queremos fazer isso apenas para este caso? Qualquer que seja a resposta, presidente, é evidente o constrangimento. Acompanhe Vossa Excelência. Suspenda a sessão por 30 minutos.